Exclusivo. Um registro impressionante da colisão em pleno ar. Choque entre o avião da Gol e o jato Legacy em pleno ar. A gente acorda todo dia tentando dar um sentido para a vida, se apegando no que está em volta, mas é realmente muito difícil. Dor pela perda, revolta pela demora. Onde estão os problemas, onde foram as falhas, o que aconteceu, quem são os responsáveis? Ninguém fala nada, ninguém responde. A cabine de comando do Legacy, um registro sonoro que reforça os indícios de culpa. As conversas entre o piloto e o copiloto do jato Legacy, gravadas pela Caixa Preta. São quase 2 horas de gravações. Os diálogos são em... Acompanhe, dia 29 de setembro, 3h30 da tarde. O jato... Piloto e copiloto discutem sobre o uso de um dos equipamentos do Legacy. É o FMS, aparelho que armazena todos os dados do voo, inclusive rota e altitude. AirShow is not initialized to the FMS right now because it's given us an hour and a half. Yeah, it's got to be initialized. Somewhere on board there's a... I have to read the book. Os pilotos não sabem a localização de Manaus. So Manaus is south, I think, right? I think it's south. Este trecho da gravação demonstra que os pilotos tiveram outras dificuldades. Wish I could find lat long. I can give you lat long. Um deles pergunta se mantém ou não ligado um dos aparelhos da cabine. Can we turn this off and leave it on? You can turn it off, I guess. Um dos pilotos diz que vai descansar. O outro tenta se comunicar com a Torre de Brasília. I gotta take a whiz. Brasília, November 600, X-Ray Lima. 20 minutos depois, o piloto acorda. 1 minuto para a colisão. Você vai ouvir agora o último diálogo entre Joseph Lepore e Jean-Paul Palladino antes do choque com o avião da Gol. Eles falam sobre a falta de comunicação com a torre. We got radio problem. I couldn't get I didn't get the last two. 4h56 da tarde, ouça agora o momento exato da colisão. Ouça de novo. O piloto se assusta. O piloto automático é desligado. Começa um diálogo nervoso na cabine. What the hell is that? Alright, sliding up, sliding. Eles ainda não sabem que atingiram um outro avião. Where the fuck did he come from? Did we hit somebody? Did you see that? Did you see something? I thought I saw. I looked up. Enquanto isso, no avião da Gol, os pilotos tentavam desesperadamente se manter no ar. A Caixa Preta do Boeing registrou tudo nessa gravação, também revelado. Choque, a gravação dura exatos 52 segundos. Roberto Peterka é ex-aéreos. A pedido do Domingo Espetacular, Peterka analisou as gravações da Caixa Preta do Legacy. Aparentemente, eles não tinham profundo conhecimento da máquina que iriam voar. Peterka afirma que a questão-chave é o gravações mostram que os pilotos do Legacy perceberam que o aparelho estava desligado somente após o choque. Is the TCAS on? Yes, the TCAS is on. Se o TCAS estivesse ligado, a 25 milhas antes, os dois, ou seja, 25 milhas, os dois estariam avisando, avisando que tinha um avião cuja projeção de deslocamento seria em rota de colisão. Se o piloto não adotar nenhuma atitude, o próprio avião toma atitude evasiva, os dois aviões, um para cada lado, saem automaticamente. Pelo plano de voo, o Legacy deveria seguir a 37 mil pés de altitude até Brasília.
depois descer para 36 mil pés. O Boeing da Gol passaria por cima do jato. E depois os pilotos americanos deveriam subir para 38 mil pés. Em todo o percurso, o Legacy ficou em 37 mil pés, a altitude em que vinha o avião da Gol. Ou seja, o Legacy estava na pista errada e sem o sistema anticolisão. Não deu chance nem para o TCAS deles avisar da colisão e nem para o TCAS da Gol avisar que tinha um avião em rota de colisão. Esse foi a gota d'água que transbordou e que consumou o acidente. Oh, what the hell was that? O Legacy conseguiu fazer um pouso de emergência na base militar da Serra do Cachimbo, no Pará. Ainda na cabine, após o pouso, Lepore e Palladino comemoram o fato de ter conseguido pousar. Good job. Plenty. Good. Fucking we're alive. Good job. Os 5 passageiros aplaudem. Os pilotos comentam o acidente. Yeah, but I'm worried about the others. If we hit another airplane, what else could it have been? At 37,000 feet, it was a hard hit though, whatever it was. No way. Em depoimento à justiça brasileira, Lepore e Palladino não souberam esclarecer o que aconteceu. Eles afirmaram que o TCAS, o equipamento anticolisão, não estava funcionando. Os dois ficaram retidos no Brasil durante 2 meses. Foram indiciados por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Agora respondem ao processo em liberdade. Vivem e trabalham normalmente nos Estados Unidos.